Um, dois, três, experiência. Minha irmã começa, ela é mais velha do que eu. Rogéria Maria Martins. Eu nasci em 1937 e hoje tenho 86 anos. Estive casada há 53 anos e já estou viúva há 13. Solteira, eu e as minhas irmãs tivemos uma vida feliz, umas jovens felizes, onde nada nos faltou. Aos 7 anos, 7, 8, fui para a escola, para Riba Fria, porque no lugar da estrada não havia escola. Andei lá para a primeira classe e para a primeira comunhão. Depois abriu-se uma escola aqui no lugar. A escola não é a que há hoje, a escola é em frente. Foi o meu pai, que Deus tem, que foi a Leiria falar com pessoas competentes, porque qual era a razão? No lugar da estrada não havia uma escola. E então eu comecei depois aqui na escola com uma senhora professora que era presa, muito má. E uma vez estava a dar o mapa de Portugal, os castelos e os rios, as serras, e não sei se me enganei, se não, dá-me uma reguada e parte-me os brincos e diz: agora leva para casa e diz à tua mãe que os conserte. Isso sempre meu. Já na escola, na primeira E classe. uma coisa, hoje não sei se é assim, senão, naquela altura, quando a minha mãe, que Deus tem, cozia pão, ou se cozia pão em casa, vai lá dar um pão de arroz. Assim, pá, ela bateu-me tanto e ainda lá vou batom. O professor na terra era uma pessoa. Era um juiz, era uma pessoa. Fez a primeira comunhão Sim, senhora, em Riba Fria, na Riba Fria. no dia de São Miguel, vestida de São Miguel. A profissão de fé foi feita na Tuguia. E dizem, e disseram muita vez, mais que uma vez, era a menina mais bonita que lá ia com o vestido mais bonito. Quem dizia isso era a Tu levavas abaixo do vestido a saia que está no hoje altar da Consolação. Aquela toalha que está no altar era da minha mãe, quando a minha mãe era solteira. Depois a minha mãe, quando casou, adotou, quando depois tinha os seus filhos, todos levaram aquela saia debaixo, as meninas, claro, debaixo do vestido. Portanto, aquela saia, aquela toalha que está no altar, que estava lá no domingo, que deve lá estar hoje, deve ter mais de 100 anos. Na igreja da Riba Fria há uma alba, lá nos antiguidades da igreja, igual àquela sim? toalha. Não sei. O nosso avô, quando comprou Nossa, o tecido para fazer a saia da nossa mãe, solteira, usava até aos pés, não é? Comprou uma alba, que agora chamam-se as túnicas, não é? Mas antigamente era uma alba. Há pessoas que ainda vestem, não é? E então na igreja da Riba Fria, há lá uma parte que tem que é aquela parte antiga, como é que se chama? Tem o espólio. O espólio, né? Então está lá a resposta que eu já lá. E migrei para o Canadá no dia 31 de maio de 1959. Foi onde depois? E o meu marido, a primeira vez que foi para o Canadá, quando foi para o Canadá foi em 1953. Mas eu, nessa altura, não namorava o meu marido. O meu marido tinha uma diferença de mim, 9 anos. Ora, se ele foi para lá com 24 anos, eu tinha 15 ou 16. Depois, quando o meu marido veio do Canadá, olhámos um para o outro, engraçámos um para o outro e começámos a namorar. Depois Ele foi para o Canadá outra vez e no fim de um ano e pouco, mas chegou a 2 anos. Não, foi um ano e pouco só. Foi um ano e pouco. Ele veio a Portugal e então quando a minha mãe o viu disse assim: pronto, temos casamento. Minha mãe era nova ainda. Eu casei com 20 anos. É assim a vida. Pois
Cheguei ao Canadá, quando fui para o Canadá, levei o meu filho mais velho, eu quando casei depois fiquei grávida ao passar pouco tempo, e levei o meu filho mais velho, que está agora aqui a passar férias, com 4 meses. Tinha 4 meses, hoje o meu filho tem 65. Quando eu namorei o meu marido, e ele comecei a namorar, ele depois foi para o Canadá. Já lá tinha estado, depois veio cá de férias, começámos a namorar. E no dia que ele foi, quando ele voltou outra vez para o Canadá, foi um irmão dele chamado ou Luís ou Eli, disse agora parece-me que Foi o Luís, depois. acompanhá-lo a Lisboa. Foi a uma livraria comprar um álbum, comprar envelopes, comprar selos para 2 anos, para entregar, para dar ao meu cunhado Luís, para ele me entregar a mim, porque ele tinha receio que a minha mãe não me desse dinheiro, porque nós nunca trabalhávamos, né? Nós estávamos em casa. Eu tinha selos, envelopes, tudo para 2 anos. Só precisavas de escrever. Só precisava de escrever. Quando ele me escrevia, mandava um beijinho. Beijinhos. Que é normal, né? Beijinhos. Mas eu, quando escrevia, nunca mandava beijinhos. Porque nós, no meu tempo, e a minha irmã sabe muito bem que era assim, éramos todos muito recatadas. Na casa da minha mãe não se falava em certas coisas, nem pouco mais ou menos, não é? E então um dia queixei-me ao senhor prior. Que não mandavas beijinhos? Sim. Ao senhor prior. Mas então, o meu marido escreve e eu mando-me beijinhos. E eu não mando. Ai, filha, é pecado. Veja bem. Ai, filha, é pecado. Uma vez a minha mãe, que Deus tem, mandou. Como é que eu ia dizer? Uma lembrança. Uma lembrança, um miminho. Mandou-me um saquinho com 2 ou 3 linguiças caseiras. Linguiça caseira. E foram-me lá entregar a casa. Já não se lembra bem quem. Ah, já sei, foi um senhor das Calas de Garrinho. Ele, passado dias, foi lá outra vez a casa. E disse o meu marido, que Deus tem, assim, Eugênio, grelha aí uma linguiça para a gente petiscar. Eu fui grelhar a linguiça, mas era daquelas que eu tinha comprado em Montreal, que eram feitas numa casa portuguesa, mas nunca tem O mesmo. coisa. E então ele comeu. Ah, estas vezes que são de Portugal. Assim, estás enganado que as de Portugal estão ali guardadas. Eu tenho muitas histórias passadas no Canadá. Dei comida, dei cama, isto é, a muita gente que chegava lá sem nada, sem papéis. Lá ia uma marido com eles à imigração. Escondi gente em casa, sem a imigração saber. Eu, graças a Deus, fiz muito bem. É só uma coisa que me custa ainda hoje. Agora já passou, já houve pessoas que morreram. Era passar para as pessoas e fingir que não conhecia. Eu casei-me no lugar da estrada, na igreja antiga, aqui, em 1958, no dia 21 de abril. Estava assim de chuva, de chuvoso, casamento Abençoado. Teve festa de casamento. Sim, Aqui em senhora. casa dos meus pais. Em casa dos meus pais. Fui no Fui sítio da seguida pelo restaurante Aviso. de Peniche. O senhor, como é que chamava? Partiu os Galiza. pés. O senhor Galiza. Foi um Labiza. senhor, Labiza. Foi um senhor que emigrou no mesmo ano que o meu marido. Foi ele que me forneceu o copo d'água. Vá lá. Sim. Quando cheguei ao Canadá, levava o meu filho com 4 meses, como já disse. Depois, passado algum tempo, engravidei, tive o meu filho mais novo. E depois estive em casa até os meus filhos. Um tinha já 5 anos e outro tinha 4. Porque o meu marido dizia que não dava os filhos a guardar a ninguém enquanto eles não falassem. Que era para te contar uma coisa. Porque a gente sabia de coisas, Pois. crianças que eram maltratadas. Eu depois fui trabalhar para uma fábrica que como é que eu ia explicar? Eu de máquinas e de costura sou zero, assim, muito grave. A agulha partia-se, a linha partia-se, assim. Eu chegava à casa a chorar.
E dizia uma Maria Rogério, o que é que se passa? Ai, eu nem entendo nada. Eu não, aquilo para mim não dá. Aí comecei a dar os meus filhos a guardar, como eu estou a dizer, um já com quase 5 anos, outro com 4. Mas para nós, mães, é difícil dá-los a guardar quando são bebés, mas é a melhor coisa.